Hello, students! Tudo bem, queridos? Eu sou a professora Josicleia e no conteúdo de língua inglesa de hoje, da terceira série do ensino médio, nós vamos falar sobre o it takes, né? Aquela expressãozinha de inglês que quer dizer leva tantos minutos para, né? Por exemplo, essa aula aqui, how long does it take? Quanto tempo que leva para terminar? It takes 15 minutes. Leva 15 minutos. Ok? Esse é o nosso tema. Vamos lá. Antes de tudo, vamos relembrar aqui que na aula passada nós falamos um pouquinho dos advérbios, né? Se aparecem vários advérbios numa frase, como que nós vamos entender essa situação? Qual a posição correta de cada um dos advérbios? Eu coloquei aqui uma frase para a gente revisar. Se aparecerem diversos tipos de advérbios numa mesma frase, deve seguir a ordem modo, lugar e tempo. Então, primeiro vem o advérbio de modo, depois o advérbio de lugar e, por último, o advérbio de tempo, ok? Vamos ver numa frase em inglês. They danced beautifully on the TV last week. Então, eles dançaram lindamente na TV semana passada. Beautifully veio primeiro, que é o advérbio de modo, on TV, de lugar, e last week, quer dizer semana passada, o advérbio de tempo, ok? Muito bem. Agora sim, vamos iniciar falando de it takes. Esta forma it takes é usada para expressar um período de tempo necessário para completar uma ação. It takes é sempre seguido de infinitivo, tá, gente? Lembre-se que sendo um verbo pode ser usado no presente, no passado e também no futuro. Por exemplo, eu levo 2 horas para fazer a lição. In English, it takes me 2 hours to do my homework. Ok? Outra frase, levamos 3 dias para chegar lá. Como se diz em inglês? It took us 3 days to get there. Atenção aqui, se levamos 3 dias, está no passado. Então, agora não vou mais dizer it takes, e sim it took, porque o passado do verbo take é took, ok? Lembrando que é um verbo irregular, então vocês precisam memorizar, porque não segue aquela regrinha do ED. Outra frase, você levará 1 hora para terminar seu trabalho. It will take you 1 hour to finish your work. E agora nós temos um exemplo de futuro. It will take. Lembrando que o will é aquela partícula que indica que a frase está no futuro. Basta colocar o will na frente do verbo principal, que no caso aí é o verbo take. Ok? Mas alguns exemplos ajudarão a esclarecer o que na verdade é muito simples. A complicação não está no uso de it takes, mas sim nos tempos dos verbos, certo? Por exemplo, no presente, ela leva 2 horas para ir ao trabalho todas as manhãs. It takes her 2 hours to go to work every morning. Ok? Peter leva meia hora para almoçar. Como que fica em inglês? It takes Peter half an hour to have lunch. Eles levam 2 horas para terminar a tarefa. It takes them 2 hours to finish the task. Ou to finish the homework. Também pode ser. Então, gente, observa aqui que tem sujeitos diferentes. Ela, tem ele, né, com o nome Peter. Eles aí no plural. E mesmo assim, nós estamos dizendo it takes. Agora, atenção que depois do takes tem o pronomezinho lá. Na primeira frase, né, no primeiro exemplo, tem o her, que se refere a ela. Já na segunda, a gente usou o próprio nome do Peter, mas também poderia ser him. It takes him, né? E na terceira, it takes them, porque se refere a eles. Ou a elas também, ok? Tá, e no passado, como é que fica? Ela levou 2 horas para chegar ao trabalho. It took her 2 hours to get to work. Peter levou meia hora para almoçar.
It took Peter half an hour to have lunch. Eles levaram 2 horas para terminar a tarefa. It took them 2 hours to finish the task. Então, a única coisa que foi mudado aí foi o verbo principal de take, agora você vai dizer took. Observaram aí que a frase permanece praticamente igual, só aqui que a gente vai fazer essa mudança. Então, usando os mesmos exemplos, vamos para a forma do futuro, que é para vocês entenderem realmente a diferença do presente, passado e futuro. Então, aqui nós temos, ela levará 2 horas para ir ao trabalho. It will take her 2 hours to go to work. Peter levará meia hora para almoçar. It will take Peter half an hour to have lunch. Eles levarão 2 horas para terminar a tarefa. It will take them 2 hours to finish the task. Ok? Futuro, como eu já disse, vou repetir, will take. Will é aquela partícula do futuro. It will take, pronto, tá no futuro. Levará. Ok? Muito bem. Então, mais uma vez aqui. Remember, it takes é a forma do present, no presente. It took, então, levou tantas horas, tantos minutos, passado. E no futuro, it will take. Take notes. Anotem aí, ok? Não é difícil, né, gente? Então, vamos aqui praticar. Exercise 1. Então, na primeira questão, marque a opção incorreta. Atenção, incorreta. 3 aí estão certas. Na letra A diz assim: It usually takes me 5 minutes to feed my dogs. Então, eu vou levar 5 minutos para... é no presente. It usually takes, geralmente leva 5 minutos para alimentar o meu cachorro. Eu, no caso, porque ele usou lá me. It usually takes me. Está se referindo à minha pessoa, primeira pessoa. Letra B. Typically, it takes me 5 minutes to feed my dogs. Né? Observem se é it takes me. Está na forma correta. Assim como na letra A, takes me. O que vocês têm que ver é a forma gramatical, ok? Vê aí se a escrita está correta. Na letra C, it takes 5 minutes to feed a dog. Take 5 minutes. Está correto? Letra D, it took me 5 minutes to feed my dogs. E aí? It took me 5. Agora, lembrando que minutes está no plural. It took me 5 minutes. E aí? Qual a opinião de vocês? Se vocês disseram que a letra C está errada, ok, congratulations, parabéns. Por que a letra C? Vamos pensar aqui. It take 5 minutes to feed a dog. Leva 5 minutos para alimentar um cachorro. Mas só que aí está escrito it take. E a nossa expressão é it takes, com S no final. Lembra do he, she, it, que coloca essa regrinha do S no final do verbo? It takes. Então, por isso que ela está incorreta, ok? Muito bem. No exercise number 2, nós temos assim: unscramble the questions below. Unscramble é aquela frase que está toda embaralhada e nós temos que organizá-la. Na letra A tem assim: Does take a laptop how long to fix it? Sabemos que é uma question, uma pergunta. E aí, qual a ordem que vem para montar essa pergunta? Embaixo já tem uma dica para você, que é a tradução. Quanto leva para consertar um laptop? Essa é a frase que está em inglês acima. Aí nós temos uma opção de resposta. It takes 2 weeks. Leva 2 semanas. Tá, como é que eu monto a pergunta para essa resposta? Vou deixar vocês pensando. Letra B. To bake, how long does
eat a cake. Do mesmo jeito, desembaralha para formar uma pergunta que em português significa: quanto tempo leva para assar um bolo? A resposta poderia ser: It takes about 1 hour. Leva mais ou menos 1 hora, ok? Então vamos ver lá em cima. Se você disse que é How long does it take to fix a laptop? Está correto, porque primeiro nós temos que colocar o how long. Se tivesse what, se tivesse how much, how many, todas essas conexões de perguntas, os W8 questions que a gente chama, vem antes, tá? What, how, where, when, são aqueles onde, quando, como, por quê, que horas, quanto tempo. São as prioridades para vir na frente da frase. Depois nós colocamos o does, que é o auxiliar de pergunta em inglês, no simple present, que essa frase está no presente simples. It, que é o sujeito da frase. Take, que é o verbo principal e que no caso it take é o nosso tema. Então você já ia conectar que os dois estão juntos. To fix, que é o verbo da frase, a laptop e o laptop, que é o computador. Ok? Na letra B, How long does it take to bake a cake? Do mesmo jeito, how long vem na frente, quanto tempo. Does, que é auxiliar de pergunta em inglês, não preciso traduzi-lo aí, é porque precisa do auxiliar de pergunta em inglês, certo? It take, que é o nosso tema. To bake, que é o verbo assar, no sentido de assar um bolo, por exemplo. E a cake, que é um bolo, o substantivo que vem lá no final. Depois do verbo, no caso aí, certo? E o ponto de interrogação, que nós não podemos esquecer isso no final, porque é uma question, uma pergunta. Então, eu vou ler pergunta e resposta aqui para vocês. How long does it take to fix a laptop? It takes 2 weeks. How long does it take to bake a cake? It takes about 1 hour, ok? Lembra, it takes, com S. No exercise number 3, use personal answers. É uma respostinha pessoal aí. How long does it take to read a book in English? E aí, quanto tempo demora para se ler um livro em inglês? It depends, né? Depende. Letra B. How long should I take to get downtown? E aí, quanto tempo deve levar para eu chegar daqui até o centro, para eu chegar lá no centro? Depende de onde você está também. Resposta pessoal para vocês treinarem aí. Vou dar uma sugestão, né? It doesn't take long, não demora muito para ler esse livro, por exemplo. It shouldn't take long, né? Não deve levar muito tempo. Daqui para o centro, vamos supor que eu estou pertinho do centro. Ok, students? Thank you so much. Muito obrigada. Para rever essa aula e também atividades extras com o mesmo conteúdo, é só acessar a plataforma Eduque. Thank you. Bye bye.